O cheiro de amêndoas caramelizadas e pinheiro artificial era, para Arthur, o perfume da caça. Ele ajustou o cinto de couro preto sobre a barriga falsa. A barba branca pinicava, e o calor dentro daquela fantasia de veludo vermelho era sufocante sob as luzes do shopping. Mas Arthur não se importava com o desconforto. O desconforto era o preço do acesso. Arthur não era um ator, ele era um predador meticuloso. Ficha criminal limpa, cidadão exemplar, um contador tranquilo. Na verdade, ele era um arquiteto do sofrimento. Alguém que usava o caos das datas comemorativas como camuflagem. Mas o Natal era sua grande ópera. O barulho era ensurdecedor. Músicas festivas em loop, choro de crianças, o burburinho de milhares de consumidores desesperados. Esse oceano de som era sua cobertura. Ninguém ouve um grito abafado quando o mundo inteiro está gritando por descontos. Ele sorriu por trás da barba, um sorriso gélido. Criança após criança sentava em seu colo. Ele ouvia, acenava, dava pirulitos. Pais tiravam fotos, cegos para o lobo que segurava seus cordeiros. Mas ele queria um desafio maior. Ele buscava o contraste. E então ele a viu. 30 anos, carregada de sacolas caras, rindo ao celular, um cachecol vermelho vibrante. Ela era a personificação da inocência festiva. O turno terminou às 10. O shopping esvaziou. Ele a viu indo para o estacionamento subterrâneo. Arthur se moveu. Ele conhecia os pontos cegos das câmeras, os corredores de serviço. Ele a interceptou no nível G3. O ar ali embaixo era denso, cheiro de óleo e borracha queimada. O som dos saltos dela ecoava no concreto frio. Arthur emergiu das sombras, ainda vestido de Papai Noel, mas sem o gorro e a barba. A visão daquele homem corpulento de veludo vermelho, com um rosto suado e nu e um olhar predatório, era grotesca. Ela parou. O instinto primitivo de perigo a atingiu. Desculpe, senhora. Acho que você deixou cair algo. Ela hesitou. Foi o segundo que ele precisava. Arthur avançou. Não houve grito. Ele era especialista em silêncio. Uma mão enluvada de branco cobriu a boca e o nariz dela. Ele a arrastou para as sombras. O pânico dela era uma vibração frenética contra o corpo dele. Ele adorava essa parte. O momento em que a alegria festiva era substituída pelo terror visceral. Arthur não tinha pressa. O sofrimento psicológico era o aperitivo. Ele precisava que ela visse o rosto dele. Ele precisava ver a luz se extinguir nos olhos dela. Aquele momento exato em que uma pessoa se torna apenas um objeto. Ele chamava isso de o grande presente, o presente do silêncio eterno. Depois de 20 minutos excruciantes, ela estava imóvel. O cachecol vermelho agora parecia opaco no chão de cimento sujo. Arthur estava ofegante, uma onda de euforia doentia. Ele havia conseguido de novo, mais uma obra-prima debaixo do nariz da cidade inteira. Ele limpou tudo, metodicamente, não deixava vestígios. Ele era um fantasma. Arthur caminhou para o elevador de serviço, sentindo-se invencível, o monstro que ninguém pegava. Ele apertou o botão do térreo. As portas de metal começaram a fechar. Ele olhou para seu reflexo distorcido de Papai Noel na porta metálica. Foi então que aconteceu. Não foi um policial, não foi um justiceiro. Foi algo dentro dele. Começou como um zumbido agudo, uma cigarra elétrica dentro do crânio. Em segundos, uma pressão esmagadora, um torno invisível apertando seu cérebro. Arthur tentou levar a mão à cabeça. O braço não obedeceu. Ele olhou para a própria mão enluvada de branco. Ela tremia incontrolavelmente. Um curto-circuito neurológico. A visão falhou. Flashes de luzes estroboscópicas, vermelhas, verdes, douradas. As cores do Natal piscando violentamente em sua retina. O mundo girou. Ele tentou gritar. Apenas um som úmido escapou. Sua língua parecia morta dentro da boca. Ele caiu de joelhos. A pressão na cabeça explodiu em uma dor branca e cegante. Uma desconexão súbita e aterrorizante. Os fios que ligavam sua mente ao seu corpo foram cortados. Arthur tombou de costas no chão frio do elevador. As portas fecharam, selando-o lá dentro.
Ele estava deitado, olhando para a luz do teto. Ele ordenou que suas pernas se movessem. Nada. Ele ordenou que seus braços o levantassem. Nada. Ele tentou piscar para afastar as luzes que dançavam em sua visão. Suas pálpebras não responderam. O pânico verdadeiro, aquele que ele tantas vezes infligira aos outros, finalmente o encontrou. Mas era pior. Ele estava perfeitamente consciente. Sua mente estava afiada, clara, trancada dentro de uma casca inerte. Um acidente vascular cerebral massivo no tronco cerebral. A síndrome do encarceramento. Ele foi encontrado na manhã seguinte, um Papai Noel caído, com os olhos bem abertos, encarando o nada. Um boneco de cera que caiu da prateleira. Arthur não partiu deste mundo. Ele permaneceu. Sua ficha limpa garantiu que ele recebesse os cuidados do Estado em uma clínica de longa permanência, mantido vivo por máquinas. Ele não conseguia mover um único músculo, exceto pelos olhos. Era sua única janela para o mundo. E sua janela era cruel. A enfermeira-chefe adorava datas comemorativas. Ela achava que alegrava os pacientes vegetativos. No Natal, ela decorava o quarto de Arthur com esmero. Ela pendurava luzes piscantes na cabeceira da cama, bem na linha de visão dele. Ela colocava um pequeno rádio tocando canções natalinas o dia inteiro, Jingle Bell Rock, repetidamente. Arthur estava lá dentro, totalmente desperto, lembrando de cada rosto, de cada grito abafado. A memória era agora seu torturador eterno. Ele queria fechar os olhos para não ver as luzes vermelhas e verdes que piscavam incessantemente, zombando dele. Mas ele não conseguia. Ele queria gritar para que desligassem a música, mas ele não podia. O homem que usava as festas para espalhar o terror tornou-se um prisioneiro perpétuo da própria celebração. Um enfeite de Natal vivo, quebrado. Condenado a assistir à festa sem nunca mais poder tocá-la. Com sua mente gritando e um corpo que jamais responderia, pagando cada segundo de horror que causou, com uma eternidade de silêncio. Se você está arrepiado com essa história e quer mais contos de terror reais toda semana, aproveita agora, clica no botão inscrever-se, ativa o sininho e deixa o like. O tempo, para Arthur, deixou de ser uma linha reta e se tornou um pântano. Os dias não passavam, eles apodreciam. Ele aprendeu a contar as horas observando a mudança sutil da luz nas placas do teto de gesso do quarto da clínica. Ele aprendeu a conhecer o humor das enfermeiras pelo peso dos passos no corredor. Ele aprendeu que a coceira na ponta do nariz, aquela que ele não podia coçar, era a forma mais pura de tortura medieval. 5 anos se passaram assim. 5 natais ouvindo Jingle Bell Rock e vendo luzes piscarem, enquanto sua mente gritava em um vácuo silencioso. Seu corpo, outrora forte o suficiente para subjugar vítimas em segundos, começou a atrofiar. Músculos derreteram, a pele tornou-se fina como papel de seda, os ossos começaram a desenhar contornos agudos sob os lençóis. Ele era um prisioneiro modelo. Não reclamava, não se movia. Apenas seus olhos, aquelas janelas desesperadas, moviam-se para cima, para sim, para baixo, para não. Era todo o seu vocabulário. Foi no 6º ano que o verdadeiro inferno começou. O inferno ganhou um nome, Cynthia. Ela chegou como a nova cuidadora-chefe do turno da noite. Para o mundo exterior, para os médicos e familiares de outros pacientes, Cynthia era uma santa. Ela tinha 40 e poucos anos, um sorriso maternal sempre pronto, uma voz suave que cheirava talco e lavanda. Ela trazia biscoitos caseiros para a equipe. Ela acariciava a mão dos idosos moribundos. Mas Arthur reconheceu o cheiro. Não o de lavanda, mas o que havia por baixo. O cheiro metálico da predação. Arthur, o mestre dos disfarces, reconheceu o outro mestre. Quando ela entrava no quarto dele e a porta se fechava, o sorriso maternal derretia como cera quente, revelando um rosto inexpressivo, com olhos de tubarão, frios e vazios. Cynthia não gostava de cuidar. Cynthia gostava de controlar, e não havia no mundo nada mais controlável que Arthur. A virada aconteceu durante uma limpeza de rotina dos poucos pertences pessoais que vieram com Arthur do hospital. Uma pequena caixa de papelão que ninguém nunca se preocupou em abrir.
Cíntia, meticulosa em sua busca por qualquer coisa que pudesse usar como alavanca contra seus pacientes, encontrou. Escondido no forro de uma velha bota de Papai Noel, havia um pequeno pendrive prateado. Arthur estava acordado naquela noite quando ela o trouxe para o quarto. Ele viu o brilho azul da tela do laptop dela iluminar o rosto dela na penumbra. Ele não podia ver a tela, mas sabia exatamente o que estava passando. Eram seus troféus. Gravações granuladas, feitas com câmeras escondidas de suas obras-primas. O terror nos olhos da mulher do cachecol vermelho. O choro abafado do homem vestido de coelhinho da Páscoa anos antes. O silêncio final de suas vítimas. Arthur, preso em sua carne inerte, sentiu um pânico que superou qualquer coisa que ele já tivesse sentido. Seu segredo, sua essência, estava exposto. Ele esperou que ela chamasse a polícia. Ele esperou o nojo, o horror. Mas quando Cíntia virou o laptop para que ele pudesse ver o final de uma das gravações, não havia horror no rosto dela. Havia admiração. Havia uma excitação doentia. Seus olhos brilhavam com uma febre nova. Ela se aproximou da cama, o cheiro de lavanda agora enjoativo. Ela se inclinou sobre ele, seus lábios quase tocando a orelha dele, aquela parte do corpo que ainda funcionava perfeitamente. Suave, educada, mas terrivelmente ameaçadora. Você era um artista, Arthur. Um verdadeiro artista. Eu nunca imaginei. Tão quieto, tão bonzinho. Focado na nova dinâmica de poder. Ela passou a unha, bem cuidada e pintada de rosa claro, pela bochecha flácida dele. Mas sabe qual é o problema da sua arte? Ela acabou rápido demais para eles. Eles tiveram sorte. Você, Arthur, você não vai ter sorte. A partir daquela noite, a clínica tornou-se a câmara de tortura privada de Cíntia, e Arthur, seu brinquedo exclusivo. Ela não podia deixar marcas visíveis. A polícia não podia ser chamada. A tortura precisava ser sutil, invisível para qualquer um que não fosse a vítima. Ela prendeu os horários da medicação para a dor dele e os atrasava propositalmente em 1 hora, 2 horas. Tempo suficiente para que as dores fantasmas nos membros paralisados se tornassem insuportáveis, deixando-o suando frio, com os olhos revirando, incapaz de gemer. Durante os banhos de leito, a água estava sempre um pouco quente demais, ou gelada demais. A esponja era passada com uma força abrasiva em suas áreas mais sensíveis, disfarçada de higiene vigorosa. Quando ela o virava para evitar escaras, o movimento era brusco, torcendo suas articulações rígidas até o limite da ruptura. Tudo feito com um sorriso profissional no rosto, caso alguém entrasse. Mas a pior parte era psicológica. Cíntia trazia o laptop. Ela colocava os fones de ouvido nele. E ela dava o play nas gravações dele. Ele era forçado a ouvir seus próprios crimes, repetidamente. Mas agora, com a narração dela por cima. Olha só, Arthur, você cometeu um erro aqui. Devia ter demorado mais. Ela ainda tinha esperança nos olhos. Amador. Ela criticava sua técnica. Ela zombava de sua antiga força. Ela transformou o orgulho dele em sua maior vergonha. Ela pegou o monstro que ele era e o diminuiu até que ele se sentisse menor que um inseto esmagado sob o sapato dela. Ela adorava as datas comemorativas tanto quanto ele adorava. No Natal, ela não apenas ligava o rádio, ela trazia essência de pinheiro e amêndoas caramelizadas e esfregava sob o nariz dele, o cheiro da caça agora transformado no cheiro do cativeiro. Os anos se arrastaram. 10 anos, 20 anos, 30 anos. Arthur envelheceu dentro daquela cama. Seu cabelo raleou e ficou branco como a barba postiça que ele usava. Sua pele tornou-se transparente, cheia de manchas semis. Ele era um esqueleto vivo, mantido respirando pela medicina moderna e pelo cuidado sádico de Cíntia. Cíntia também envelheceu, mas sua maldade a conservava. Ela se tornou a enfermeira mais antiga da clínica, respeitada, temida pelos novatos, intocável. Ninguém questionava seus métodos com o paciente mais antigo da ala. Eles desenvolveram uma simbiose grotesca. Ela era a única pessoa no mundo que o conhecia de verdade, e ele era a única pessoa que conhecia o monstro que vivia dentro dela. Eles eram parceiros em um tango silencioso de ódio e dependência. Houve momentos, nas madrugadas solitárias, em que Arthur, em sua mente quebrada, implorava para que ela acabasse com aquilo.
que ela usasse o travesseiro, que ela injetasse ar em sua veia. Mas Cynthia nunca faria isso. A morte era o fim da diversão. A morte era a liberdade. Arthur completou 92 anos em uma terça-feira chuvosa de novembro. Seu corpo finalmente desistiu. Os órgãos, exaustos de décadas de imobilidade e estresse silencioso, começaram a falhar em cascata. A respiração tornou-se ruidosa, um estertor líquido. Cynthia estava lá, é claro, era o turno dela. Ela dispensou a enfermeira mais jovem, dizendo que cuidaria do seu velho amigo nos momentos finais. A sala ficou silenciosa, exceto pelo som áspero dos pulmões de Arthur tentando puxar o ar. Ele estava consciente até o fim. Seus olhos, agora leitosos pela catarata, ainda conseguiam focar fracamente no rosto dela pairando sobre ele. O último rosto que ele veria. O rosto que espelhava sua própria alma corrompida. Cynthia não chorou. Ela não segurou a mão dele com carinho. Ela se aproximou uma última vez, o cheiro de lavanda e velhice preenchendo o ar. Acabou o show, Papai Noel. O saco de presentes está vazio. E ninguém nunca vai saber. Arthur tentou mover os olhos para baixo. Um último não. Um último protesto contra o esquecimento. Mas os olhos não obedeceram. A escuridão veio não como um alívio, mas como a última porta de cela se fechando. O monitor cardíaco soltou um som agudo e contínuo. Cynthia esperou um minuto inteiro, saboreando o silêncio, antes de chamar o médico para declarar o óbito. O homem que fez da vida dos outros um inferno nas datas festivas morreu em um dia comum, sem importância, após décadas pagando cada gota de sangue que derramou com anos de imobilidade aterrorizante, nas mãos de alguém que aprendeu a ser um monstro apenas observando-o.